prazer, a alegria, a criação, a inovação, né? O contato com as pessoas, a comunicação, o brilho continua o mesmo. Arte e Artista é um oferecimento de PIP, Projeto Inclusão Popular. Meu nome é Angélica Maria, sou atriz, trabalho com teatro há 50 anos. Um certo dia eu passei na frente do Teatro Santa Rosa, estava lá uma placa, curso de teatro para iniciantes, com o professor Marcos Siqueira, que está chegando do Rio de Janeiro. Aí eu entrei, né? Fiz minha inscrição e entrei para esse curso com o professor Marcos Siqueira. Ele montou um trabalho com um poema de Cecília Meirelles, chamado Ezequias de um Príncipe. Era um poema de Cecília Meirelles. E nesse espetáculo eu não tinha fala. Meu personagem era mudo, eu não falava. E eu achei assim meio estranho, mas eu estava iniciando, era muito novinha, né? Então, assim, muito verdinha, meu personagem era mudo. E o primeiro personagem que teve fala foi quando eu entrei, logo depois do curso, para o Grupo Tenda. Entrei para o Tenda em 76, que o curso foi em 75 e eu entrei para o Tenda em 76. Foi quando eu fiz o meu primeiro, trabalhei no primeiro espetáculo, Morte e Vida Severina. Foi o trabalho mais difícil para mim, porque eu era muito verdinha, não conhecia nada de teatro, tinha feito só o curso, né, com o Marcos Siqueira, e o personagem era um personagem muito forte. Aí, nesse caso, eles me deram o papel da cigana e eu não conseguia fazer. E passei pelos laboratórios pesado para poder dar conta. Foi tanto que até hoje foi meu primeiro texto e eu nunca consegui esquecer. Atenção, peças senhores, para esta breve leitura. Sou cigana do Egito, leio a sorte futura. Vou dizer todas as coisas que desde já posso ver na vida deste menino, acabado de nascer. Aprenderá a caminhar por aí com os aratus. Cedo aprenderá a pescar. Primeiro com as galinhas, que é catando pelo chão tudo que cheira comida. Depois, pelo imenso lamarão, vejo ainda maior, fazendo dos dedos iscas para pescar camarão. A cigana, eram duas ciganas, eu era uma das ciganas, né? E como você sabe, não sei se você já conhece o texto de Morte e Vida Severina, que fala dos retirantes que vinham para a capital, né? E chegava aqui, não tinha onde ficar, ficava morando na beira do mangue, em favelas, aquela coisa toda. E a cigana era uma retirante, só que ela não tinha como sobreviver. Ela não tinha como sobreviver. Então ela, vou dar uma de cigana, né? Colocava um monte de colar, de roupas coloridas, e ia ser cigana. Eu fiz a cigana, consegui, graças a Deus, e não esqueci nunca mais do texto. Geraldo Jorge foi meu amigo a vida inteira. Já falecido, mas já foi meu amigo a vida inteira, até os últimos momentos foi meu amigo a vida inteira, Geraldo Jorge, né? Do diretor do Grupo Tenda. Nós tínhamos Paulo Vieira, né? Paulo Vieira trabalhava com a gente, foi do Tenda também, igual comigo, trabalhou no Filhote de Espantalho comigo, fez o Pássaro Azulão, maravilhoso. O maior desafio, eu acredito que não só foi meu, mas como do grupo em geral, né? A montagem de O Verdugo. Que O Verdugo é um texto de Hilda Richter, e esse texto era proibido pela ditadura. Então, como a gente estava convivendo na época da ditadura, tinha censura, pronto. Então, para montar um espetáculo, você tinha que primeiro fazer um ensaio geral, antes de estrear, para o pessoal da Federal. Eles é quem dizia se você podia, se não podia, qual era a censura do texto. Eles vieram, disseram, não, vamos censurar 18 anos, até que venha a decisão de Brasília. Quando chegar a decisão de Brasília, a gente resolve o que faz. E ficamos nos apresentando com censura 18 anos. Só que fomos para um festival em São Cristóvão, lá em Sergipe,
Quando a gente chegou no festival, todo mundo ansioso para ver o texto, todo mundo ansioso para ver o trabalho, achando até que a gente poderia ganhar o primeiro lugar. Recebe uma ligação de Brasília, não, o texto é proibido, não pode se apresentar não. Pode fechar a malinha e ir embora. Não, não pode apresentar. E a turma toda ficou chorando, o grupo todo ficou chorando, e foi aquele desespero, aquela agonia. Não, mas vamos nos apresentar portas fechadas. Não, não pode portas fechadas. Simplesmente o texto é proibido. A resistência era o amor, né? Porque o teatro, ele traz tanta coisa boa para nós, né? Tantos benefícios, tantas maravilhas que o teatro traz para o ser humano, que eu sou defensora de que o teatro deveria ser implantado nas escolas de ensino fundamental. Porque a pessoa, como eu vim do interior, tola, sem saber nada, uma pessoa totalmente desprovida de tudo, chegar aqui e me envolver com isso, trouxe para mim conhecimento, desenvolvimento de criatividade, comunicação. Você aprende a se comunicar, você aprende a se socializar, você entende melhor as pessoas, você passa a ter empatia pelo outro. Então, desenvolve a sua personalidade, a sua criatividade. Assim, aquilo tudo foi me preenchendo, foi preenchendo aquele vazio que tinha dentro de mim, daquela sede de conhecimento. Eu fui convidada por Marcos Odilon, prefeito daqui, a trabalhar na secretaria como diretora de cultura. Vim para Tibiri, morar em Tibiri, para ser diretora de cultura na época. E aí, nesse negócio, nessa conheci Ivonaldo fazendo a Paixão de Cristo. Fiquei encantada de ver a Paixão de Cristo de rua em rua em Tibiri. Era no meio da rua. Ele estava numa rua, saía noutra e eu saía atrás. Digo, eu vou ver o que é isso aí. Fiquei amiga de Ivonaldo, depois descobri que as famílias são amigas, são da mesma cidade. A família dele é amiga da minha família e somos de Serraria, né? Os dois. Eu saí de Serraria pequena, ele já saiu maior. Mas aí a gente se encontrou em Tibiri e aí eu entro para o TAT. E daí, então, até agora eu estou no TAT. Fiquei fazendo parte como fosse da família, do grupo, né? Desde o primeiro festival que eu estou lá. Né? Não perdi nenhum festival até agora. Então, assim, quando eu não estava trabalhando em nenhum espetáculo, eu estava sendo jurada, fazia parte do corpo de jurado. Quando não estava sendo jurada, eu estava ajudando a Paixão de Cristo, ajudava o pessoal na Paixão de Cristo, na administração. Então, eu estava sempre ali envolvida com alguma coisa, como até hoje. Também participei das cestas culturais, que eram promovidas por Sandra Alves, né? O projeto pelo Espaço Múltiplo. A gente dramatizava poemas de Augusto dos Anjos. Ah, porque eu quero ser uma atriz famosa, eu quero ser um ator famoso, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ganhar isso. Não, faça do melhor que você puder, mas faça sem essa ambição. Vá devagarinho, vá subindo degrau por degrau. Você pode chegar lá, com certeza, mas também você pode não chegar. Então, assim, o importante é o fazer teatral, que traz para nós todos esses conhecimentos, que traz para nós toda essa alegria. Então, aquilo que está com você, aquilo ali ninguém toma. É seu a vida inteira. Esses 50 anos, para mim, foi assim de um valor imenso, de um valor imenso. Porque o que eu aprendi nesse período, as amizades conseguidas, tudo que envolve melhoria do ser humano, entendeu? Me tornei uma pessoa melhor. Porque você conhece o outro mais de perto. Você conhece tudo isso, você traz para você. O teatro, esses 50 anos trouxe para mim. é, eu comparo assim como fosse uma época uma época ouro na minha vida. Uma época ouro. Porque o prazer, a alegria de fazer teatro é a mesma. O prazer, a alegria, a criação, a inovação, né? O contato com as pessoas, a comunicação, as amizades, a irmandade, né? Tudo isso ainda continua. Eu acho que
o brilho continua o mesmo.